Desculpe, F. Tal que F de AB é igual a zero. Obrigado. Tá? Começou? Então, o conjunto de solução de uma equação é esse conjunto aqui. Então, você veja, tá? Por exemplo, essa equação aqui, x2 mais y2 igual a zero. Você tem, tá? Você tem que 3, 4, se eu pegar o par ordenado 3, 4, é a solução, pois 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 25. Tá? Mas não é a única. Não é a única. Tem... Hã? Por exemplo, 5 sobre raiz de 2 é solução. Tá? 5 sobre raiz de 2, 5 sobre raiz de 2. Você pega esse par, 5 sobre raiz de 2, 5 sobre raiz de 2. Quanto é o quadrado disso? Hã? Né? É solução. Pois raiz de 5 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, isso é igual a quanto? 25, que é isso aqui? Opa! Isso aqui está errado. É solução, mas não é por isso não, né? É solução, pois, né, se você pegar 5 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 5 sobre raiz de 2 ao quadrado, isso é igual a... Aí fica 25 sobre 2, mais 25 sobre 2, que dá quanto? 25. E assim você tem, pode avaliar isso aqui. De fato, se você atribui um valor a x, se você atribuir um valor a x, que em módulo não supere 5, você acha y de forma que o par xy é solução. Você acha dois valores, né? Tá certo? Então, de fato, você tem o seguinte, ó. Dado x real, ou dado x no intervalo é menos 5, 5, tá? Se você pega x no intervalo menos 5, 5, os pares x raiz de 25 menos x2, você pode, por isso aqui, ó, para poder calcular, tá? Se você pegar x raiz de 25 menos x2 e x menos raiz quadrada de 25 menos x2, foi que eu fiz aqui, foi y2 é 25 menos x2, y é igual a mais ou menos raiz de 25 menos x2. Então isso aqui são soluções da equação. Que equação? x2 mais y2 igual a 25. Claro, não. Quadrado desse. Foi assim que eu disse. Quadrado de x ao quadrado. Quadrado desse. 25 menos x2. Soma dá 25. Entendeu? Então tem infinitas soluções, porque para todo x aqui você tem uma. Você tem uma não, você tem duas soluções. Tá? O interessante é que quando você tem uma equação da forma f de xy igual a zero, como o conjunto solução é subconjunto do R2, conjunto de solução de toda a equação em duas variáveis reais,
O conjunto de solução de cada equação em duas variáveis reais é o subconjunto do R2. Então você pode marcar esse conjunto lá no plano cartesiano. Aqueles dois ali, eles serem conjunto de solução de uma equação, quadrado ele tem que ser... Isso aqui não é o conjunto de solução, não, cuidado. Para fazer parte. Para fazer. Isso aqui eu estou dizendo, dado o x aqui, esses aqui são duas soluções. E o x precisa estar aqui. Porque se o x não está aqui, você não vai ter uma solução em que x é a primeira coordenada. Tá? Você vê isso e não ao encontro do que eu falei. Tá? Como o conjunto de solução é um subconjunto do R2, você pode pensar, então vamos marcar os pontos do conjunto de solução, tá? Os pontos do conjunto de solução no plano cartesiano. E aqui, se você vai marcar esses pontos, quem são os pontos do plano que satisfazem essa equação? Bem, x2 mais y2 é o quadrado da distância do ponto xy, do ponto de coordenada xy à origem. Então, se eu estou dizendo que todo ponto do conjunto de solução satisfaz essa equação, é porque todo ponto tem o quadrado da sua distância à origem igual a 25. Então, a sua distância à origem é 25. Ou seja, um ponto está no conjunto de solução, então, se um ponto está no conjunto de solução, a sua distância à origem é 5. Se a distância da origem é 5, o ponto está no conjunto de solução. Então, você tem o que nós chamamos, é a chamada da geometria analítica, o lugar geométrico de uma equação. O que é o lugar geométrico de uma equação? É o subconjunto do plano cartesiano, tá, formado pelo conjunto de solução. É essencialmente isso, ou seja, é o próprio conjunto de solução. Então, nesse caso aqui, o conjunto de solução dessa equação, ou o lugar geométrico dessa equação, é o conjunto formado por quem? O quê? É o disco, é a circunferência de raio, que raio 5. É porque eu vou apagar. Então, está aqui o conjunto de solução, que geometria analítica chama de lugar geométrico da equação, mas é o conjunto de solução. É o conjunto de solução. Então, uma coisa que é um problema que se coloca, inclusive é um objeto de estudo da computação, dado uma equação, como é que eu marco esse conjunto de solução no plano cartesiano? Tá? E você vê aqui que tá aqui, ó. O x tem... Isso aí limita, né? O conjunto de solução. Isso aí só limita, né? O conjunto de solução. Isso aqui é o conjunto de solução. Mas você tem pontos aí que você pode marcar para você que não vai dar a solução. Claro que não. Qualquer ponto aqui em cima, a sua distância à origem é 5. Se a sua distância à origem é 5, se um ponto está aqui em cima. Certo. Não, desculpa, agora eu não entendi. Se um ponto está aqui em cima. Se o ponto pertence ao círculo, está aqui, então quanto é que dá A2 mais B2? Quanto é que dá? 25. Tá? Ou seja, esse círculo aqui é o conjunto de solução da equação x2 mais y2 igual a 25. Vou até marcar de preto, porque esse pedaço aqui não faz parte da equação não, viu? Tá?
Entendido? Então veja, eu vou... Tem umas aqui que eu vou fazer uma pesca que eu botei nas notas. Tem umas equações aqui, vários... Só para você ter uma ideia, isso está nas notas, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, tem uma equaçãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Você tem essa equação aqui. x4 menos 7x2. 7x2 mais x2y mais y2 menos 8y mais 16 igual a 0. Tá? x4 menos 7x2 mais x2y mais y2 menos 8y mais 16 igual a 0. Conjunto de solução é esse aqui, ó. Que foi? Solução é esse aqui, parece um pulmão, ó. Um negócio assim. Parece um pulmão. Todo simétrico, tá? Onde esse número aqui é o 4. E ela é... Ô, coisa chata esses... Esse aqui é o 4. E ela está limitada entre menos 2 e 2. Tá? É o conjunto de soluções, é um negócio desse tipo aí. Tá? Tem uma outra aqui, essa é bem interessante. Para conseguir isso, gente, fazendo análise matemática pura e simples, tem hora que é complicado, tá? Geralmente isso aí é resultado de você usando sistemas computacionais. Agora, para programar, tem que ter um conhecimento matemático para você programar esses sistemas. x2y igual a seno de x mais y. O conjunto de solução dessa equação é um negócio assim. Um negócio desse jeito aqui. Pra cá, vem pra cá. Negócio que faz isso. Negócio assim. Todo simétrico. Se não está simétrico é porque é a falha do desenho, tá? O que é em cima é embaixo. Tá? Aqui é uma coisa simples. x2 mais y2 igual a 25. Essa é uma simples. Como é simples, essa daqui, ó. Essa equação aqui. Está controlando o tempo aí? Quanto tempo? Ah, beleza. Tá, é o segundo, né? Esse é o segundo. Ó. x2 menos y2 igual a 0. Aqui, ó. x2 menos y2 igual a 0.
essa equação, está de azul. x2 menos y2 igual a zero. Olha, x2 menos y2 é igual a zero se somente se x menos y vezes x mais y igual a zero. Que é se somente se x menos y é zero ou x mais y é igual a zero. Então o conjunto de solução dessa equação é o conjunto de solução dos pontos que satisfazem essa equação ou essa equação. Isto é, o conjunto de solução dessa é a união do conjunto de solução dessa com o conjunto de solução dessa. Entenderam? Mas quem é o conjunto de solução dessa equação? A equação x menos y igual a zero. Não, o conjunto de solução não é sobre o conjunto de R. O conjunto de solução de uma equação, o conjunto de solução da equação é um subconjunto do R2. Exatamente. Então, essa equação aqui, o seu conjunto de solução é a bissetriz do primeiro e do... É o gráfico da função afim, y igual a x. E essa daqui é a bissetriz, muito bem, e essa daqui é a bissetriz do segundo e terceiro quadrado. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação é formado por essas duas retas. Ok? É o conjunto formado por essas duas retas. Não tem outro. Entendido? Tá? Agora, eu quero fazer cálculo aqui, em cima de uma equação. Mas o cálculo que a gente tem é o cálculo para funções de uma variável real e de um valor real. Tá? Então você observa uma coisa. Por exemplo, você pega uma equação que tem um gráfico assim, ó. Suponha que você tem, olha, vamos colocar um caso genérico aqui. Você tem uma equação f de xy igual a zero, uma equação de uma variável real e de um valor real, tá? De uma variável real e de um valor real. Tem só uma dúvida aqui, viu? Porque eu não botei, não. Eu peguei dessa figura. Eu estou na dúvida aqui, depois eu respondo a vocês. Se aqui realmente é por cima ou é por baixo. Porque a figura está dizendo que é por baixo. Mas eu tenho minhas dúvidas. Então isso vou... É por baixo, é? É, né? Mas pode ser o erro da figura. É por baixo. Depois eu dou uma verificada que pode ser uma assíntota, né? Por baixo e aqui uma assíntota por cima. Isso aqui eu realmente não botei isso aqui no sistema computacional para ver. Peguei só a figura, estava lá e colei. Mas pega uma equação genética, eu fico devendo isso. A dica. Tá. Vou até olhar com mais cuidado esse exemplo. Mas suponha que isso aqui seja uma equação deste tipo. Bom, com vocês já. Isso é o gráfico de uma função? Isso é o gráfico de uma função? Isso é o gráfico de uma função y igual a f de x? Não. Porque você sabe que numa função, um ponto no domínio não pode ter duas imagens. Então isso não pode ser o gráfico da função, porque esse ponto aqui, essa abscissa aqui, corresponde, por exemplo, a 3 pontos no gráfico. Eu tenho 3 pontos nesse gráfico, não, desculpa. Eu tenho 3 pontos, mesmo que não é gráfico de uma função.
essa abscissa aqui corresponde a 3 pontos nessa curva, sim, porque em cálculo se chama o conjunto de solução da equação desse tipo de curva. É uma curva, é um nome que eu acho melhor do que lugar geométrico de uma equação. É a curva descrita por uma equação. Então, essa curva aqui, para esse ponto, para essa abscissa, que é um ponto, né? Para essa abscissa corresponde o quê? 3 pontos na curva. Então, isso não pode ser, essa curva não pode ser o gráfico de uma função. O gráfico de uma função, toda a reta vertical que intersecta o domínio da função, intersecta o gráfico em no máximo um ponto. Então veja bem, isso aqui. Mas se você pegar esse pedaço, encerra aí.